Meus irmãos, a mensagem desta noite está em Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. O Antigo Testamento tem uma série de santuários que serviam para ser uma representação do Jardim do Éden e especialmente da comunhão de Deus com o homem. Desde que nós vemos, por exemplo, Abraão construindo altares e então sacrificando ao Senhor e chamando muitas vezes o altar de Deus, nós encontramos uma representação daquilo que deveria apontar para dentro do Jardim do Éden, lembrando o estado anterior da queda. Assim também acontece com o tabernáculo erguido sob a liderança de Moisés, que deveria representar a comunhão de Deus com o seu povo e então fazer com que o povo se aproximasse de Deus. Assim era com o templo de Salomão, assim foi com o templo erguido na época de Esdras e Neemias, e assim deveria ser com o templo que nós temos na passagem de hoje. Entretanto, como nós vamos ver, esse templo fugia do seu propósito. Esse templo não estava cumprindo o seu propósito. Por isso também encontramos a reação de Jesus Cristo, como nós temos descrito aqui a partir do versículo 12. Convido você a acompanhar a leitura destes versículos. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, que reconhecemos como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Por isso, ó Pai, mais uma vez clamamos pela iluminação que vem do Teu Santo Espírito, para que reconheçamos a Tua palavra. Afinal, ó Pai, só podemos a entender por intermédio do Teu Santo Espírito que habita em nós. Sem Ele, ó Pai, certamente a palavra que está diante dos nossos olhos não faria sentido. Mas, ó Deus, uma vez que temos tamanho privilégio pela fé em Cristo Jesus, clamamos que o Senhor nos auxilie a compreender a Tua palavra e a viver segundo aquilo que ela demanda de nós. Esta é a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, na mensagem anterior, nesse mesmo capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 11, nós vimos que Jesus Cristo se colocou em diferentes situações dentro daquele episódio conhecido como a entrada triunfal na cidade de Jerusalém, para mostrar que ele era o rei. Apesar das pessoas reconhecerem ele como um possível rei, e nós falamos que há muita diferença entre um possível rei e o rei, nós encontramos Jesus sempre se colocando na posição em que a pessoa ou se submete ao seu senhorio ou nega o seu senhorio. Não existe outra possibilidade. Falamos bastante hoje na aula da escola dominical que não existe outra alternativa, são duas apenas. Ou nós temos a vida ou nós temos a morte, ou nos submetemos ao senhorio de Cristo ou não nos submetemos, ou cumprimos o nosso papel ou não cumprimos. E quando nós olhamos para esse episódio que está narrado a partir do versículo 12 a respeito do que Jesus faz no templo de Jerusalém, nós enxergamos mais uma vez que ou algo está cumprindo o seu propósito na vida ou não está cumprindo. E o templo não estava cumprindo o seu propósito. Não estava cumprindo o propósito que um altar construído por Abraão lá atrás cumpriu. Não está cumprindo o propósito que o tabernáculo durante muito tempo cumpriu. Não estava cumprindo o propósito que um dia o templo de Salomão em toda a sua glória cumpriu, mas também deixou de cumprir. Então nós encontramos o Senhor Jesus Cristo se colocando no templo e demonstrando toda a sua ira. E o Senhor está irado com esta situação, então virando mesa de cambistas, expulsando aqueles que negociavam do templo, porque o templo parou de cumprir o seu propósito.
Jesus Cristo se apresentou como rei. Ele é o rei que marchou para dentro da cidade de Jerusalém. E nesta marcha muitos reconheceram: eis o possível rei. E a expectativa é: ele revelará a sua autoridade perante os olhos de todos, nos libertará do Império Romano, e então nós seremos uma nação livre como nós nunca fomos. Essa expectativa estava no coração da multidão que acompanhava Jesus enquanto ele andava pelas ruas de Jerusalém. Só que ao invés de ele ir em direção a um trono, ao invés de ele ir em direção ao trono, pelo menos aos olhos humanos, e então clamar o seu direito de reinar sobre os judeus, ele se dirige ao templo. É claro, quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, esta passagem que está narrada, esse evento que está narrado no versículo 12, se passa no dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Entretanto, Mateus quer conectar as duas coisas, para mostrar que aquele que entrou com toda a autoridade, mostrando que é o Rei dos Reis, se dirigiu direto para o templo. Isso aconteceu no dia seguinte, mas Mateus, em seu propósito, quer que nós vejamos esses dois eventos como a continuidade um do outro. Jesus se dirige ao templo como o Rei dos Reis. Jesus se coloca diante daqueles que ali estavam como rei. E como tal, ele revela toda a sua autoridade. Diferente talvez da expectativa da multidão, razão pela qual nós encontramos no final dessa passagem, não uma multidão clamando Hosana ao filho de Davi, mas crianças clamando Hosana ao filho de Davi. Talvez a multidão já não estivesse tão empolgada assim com aquele que entrou no templo. E quando nós vemos o movimento que existe nessa narrativa, nós conseguimos enxergar 4 coisas que Jesus Cristo faz em relação ao templo. A primeira delas é: Jesus Cristo mostra que o templo é dele. Por isso a mensagem eu intitulei: é dele, por meio dele e para ele. Primeiro, o templo é dele, e ele revela a sua autoridade sobre o templo. Versículo 12, Jesus Cristo entra no templo, e ao entrar no templo começa a expulsar aquilo que era rotineiro dentro do templo. Não deveria ser assim, mas era a prática daqueles dias. Os sacerdotes, que eram os responsáveis por cuidar, por zelar, por então administrar toda a rotina que acontecia no templo, permitiam aquilo. Mas entra então aquele que é Senhor do templo, que um dia se mostrou como Senhor do sábado, como um dia se mostrou como Senhor de toda a vida humana, e começa a expulsar aqueles comerciantes, virar a mesa de cambistas, acabar com uma rotina estabelecida há muito tempo. Certamente, se o que Jesus Cristo estivesse fazendo aqui fosse errado, nós teríamos um problema. Porque Jesus, cometendo um erro em relação a algo que é um santuário, um templo de comunhão com o Senhor, mas ele se coloca com toda a autoridade. E ele então rompe com uma rotina que tinha sido estabelecida há muito tempo. Ele revela a sua autoridade sobre o templo. Ele expulsa cambistas, ele expulsa os comerciantes, ele então faz com que neste lugar volte a ter então o papel que deveria ter tido antes. Apenas para entendermos onde Jesus Cristo estava, pense no templo como um lugar de pelo menos 5 partes. Nós temos na parte mais distante, acessível somente a uma pessoa, o sumo sacerdote uma vez por ano, o Santo dos Santos. Onde lá atrás ficava a Arca da Aliança, em que então uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava, aspergia o sangue e então fazia propiciação pelos pecados. Depois nós tínhamos o Santo Lugar, onde os sacerdotes entravam e faziam alguns rituais com os elementos que ali tinham, como a mesa da propiciação, o candelabro e o altar de incenso. Então nós tínhamos uma outra câmara nesse templo, que era reservada aos sacerdotes, aos oficiais que lidavam com o templo. Então, outros 2 espaços, um reservado para os homens judeus e outro para as mulheres. E esse 5º espaço, que é onde Jesus Cristo está, e neste 5º espaço era para estarem os gentios. É para aqueles que se converteram um dia a Deus, também buscarem ao Senhor no templo, entregarem as suas orações diante de Deus, é para eles estarem ali.
Mas Jesus adentra esse espaço e o que ele encontra é um comércio de animais, o que ele encontra é pessoas fazendo troca de dinheiro, porque o imposto do templo tinha que ser pago na moeda corrente do templo. Então havia todo um esquema que impossibilitava que aquele espaço do templo fosse usado para o fim que foi desenhado. Para que pessoas que não faziam parte originalmente do judaísmo, pessoas que eram estrangeiras à região da Judéia, mas que se converteram, compreenderam que existe apenas um Senhor, se aproximassem desse Senhor e numa parte bastante distante ainda do lugar onde se reconhecia que Deus habitava, o Santo dos Santos, orassem a Deus. Eles não podiam nem estar ali. É nesse lugar que Jesus Cristo revela toda a sua autoridade. E ele faz com o templo aquilo que ele quer, porque o templo é dele. Assim como nós lemos em Romanos capítulo 11. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele faz o que ele quer com o templo. E o que ele quer com o templo nesse momento é restaurar o templo ao seu propósito. Nós conhecemos essa passagem e muitas Bíblias, muitas versões trazem em cima como um título, como a purificação do templo. Então Jesus revelando a sua autoridade e então expulsando aqueles que praticavam comércio no pátio dos gentios, onde os gentios deveriam estar oferecendo as suas orações a Deus, Jesus Cristo estaria purificando o templo e então fazendo com que o templo voltasse ao seu papel original, ou pelo menos o pátio do templo voltasse a ser o espaço para que gentios então orassem a Deus e tivessem comunhão com aquele que é o Senhor de suas vidas. Mas ele encontrou esse espaço completamente comprometido, a tal ponto de no versículo 13 dizer o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. O templo tinha sido desvirtuado naquele primeiro século. As pessoas estavam lidando com o templo e lidando com esse que deveria ser um instrumento de aproximar, ou pelo menos de permitir a comunhão de Deus com o seu povo, de uma forma completamente inadequada. Em Jeremias capítulo 7, nós temos um prenúncio, na verdade um retrato de como foi o templo de Salomão, mas o prenúncio do que era esse templo de Herodes. As pessoas simplesmente se aproximavam do templo e então diziam templo, templo, templo. E por dizerem que estavam no templo, acreditavam que estavam salvas, que estavam então perdoadas de seus pecados. Mas ignoravam tudo aquilo que deveria ser o templo. No pátio dos gentios, um lugar para os gentios estarem. E então, nos outros lugares, os rituais adequados sendo feitos para que, pelo menos uma vez por ano, ao se colocar o sangue sob o propiciatório, a glória de Deus fosse revelada. O templo tinha sido desvirtuado completamente. Razão pela qual o Senhor fala, ele se tornou um covil de salteadores. Agora pense um pouquinho nessa expressão, covil de salteadores. Ladrões não roubam em suas próprias casas. Ladrões roubam nas casas dos outros. Ladrões se movem das suas casas rumo, então, a casas que são alvo de sua atividade. Quando Jesus Cristo fala, o templo se tornou um covil de salteadores, não era porque simplesmente um comércio que não deveria estar ali estava sendo praticado, mas porque a liderança da religião judaica tinha se tornado uma liderança marcada pelo roubo, marcada pelos seus próprios interesses, e ao invés de ser um instrumento utilizado nas mãos do Senhor para aproximar, ou pelo menos para cumprir o seu papel de representar o povo diante de Deus, estava representando exclusivamente suas próprias intenções e interesses. Ao invés de ser uma casa de oração, se tornou um lugar onde as pessoas aumentavam a sua maldade, acreditando que simplesmente por estarem no templo, estavam então no lugar que poderia lhes salvar. E os peregrinos iam anualmente para esse templo. Jesus Cristo encontrou uma multidão entrando na cidade de Jerusalém que estava indo para esse templo, para oferecer seus sacrifícios, para celebrar a Páscoa. Essas pessoas se dirigiam para um lugar que o próprio Cristo avaliou como covil de salteadores.
Não que só o roubo fosse praticado ali, mas ali a própria liderança, sacerdotes, que nós vamos ver na sequência confrontando Cristo, escribas, então ao invés de cumprirem a sua função, afastavam o povo. O que o Senhor faz após revelar a sua autoridade, como o templo sendo dele, e então eliminando uma rotina que já há décadas tinha sido estabelecido naquele lugar? O Senhor restaura temporariamente o propósito do templo. Porque até mesmo o templo só funcionaria por meio dele. O templo era dele e todo funcionamento que tivesse significado e que tivesse valor também era por meio dele. Pense em todos os rituais do Antigo Testamento que envolviam sacrifícios de animais, que apontavam então para a expiação do pecado do povo. Cada animal que morria só tinha significado aquela morte como sendo então para a redenção do povo, porque apontava para a morte do próprio Cristo. Porque apontava para a cruz do nosso próprio Senhor. Se não fosse por meio dele, nenhum ritual do Antigo Testamento, nenhum sacrifício oferecido sobre os altares, ou dentro do tabernáculo, ou dentro do templo, teria qualquer benefício para o homem. Mas porque era por meio dele, então, apontando para ele, tudo isso ganhava, então, um significado especial. Pessoa, sim, ao oferecer, então, um ritual segundo a lei de Deus, poderia ir para sua casa tranquila, de que seus pecados foram perdoados, e de que a sua culpa foi levada, como acontecia uma vez por ano, por um bode para o meio de um deserto. Essas coisas eram reais, mas por causa da pessoa de Cristo. E Cristo mostra isso quando então cegos, coxos se aproximam dele e ele os cura. Enquanto antes estava naquele mesmo lugar um comércio, o câmbio de coisas, para que então a religião se tornasse um pouco mais leve, não tão exigente. Afinal, cada animal que deveria ser ofertado tinha que ter sido criado pelo próprio ofertante, tinha que ter uma relação íntima com o próprio ofertante, mas a religião judaica, com o tempo, achou um jeitinho da pessoa simplesmente, na época da Páscoa, ir lá e comprar o seu animal que iria ofertar. E o que antes era comprado a certa distância do templo, começou a ser comprado dentro do pátio dos gentios, dentro do templo. Quando Jesus Cristo enxerga isso, ele expulsa os cambistas, e então parece que esse lugar se abre. E o que antes era uma barreira para pessoas se aproximarem, tem então um movimento de pessoas se achegando ao templo. Veja o versículo 14. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo e ele os curou. Havia uma lei muito antiga, estabelecida ainda no tempo de Davi, que cegos e coxos não poderiam entrar no templo. Por conta de um episódio muito específico relacionado à conquista da cidade de Jerusalém. Depois você pode ler isso no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Mas desde esse tempo, então, existiam certas barreiras no templo. E Jesus Cristo, ao fazer um movimento de expulsar um comércio de dentro do templo, parece, a abrir as barreiras. E então cegos e coxos se aproximam e são curados por ele. Mas a liderança diante de tudo aquilo que Cristo estava fazendo e de todas as maravilhas que estavam sendo feitas por meio dele, a liderança simplesmente começa a questionar a autoridade de Cristo. Um pouquinho mais à frente, nesse capítulo 23 mesmo, versículo 23, nós vamos ver as autoridades perguntando: com que autoridade, a liderança, com que autoridade você faz todas essas coisas? A liderança de Cristo, a autoridade de Cristo se choca com de uma religião falsa, como a de a religião maculada pelo pecado e maculada pelos interesses daqueles que a governavam naquele tempo. Mas Jesus restaura o propósito do templo. O templo deveria ser um lugar de aproximar o povo de Deus. E é isso que a gente encontra nesse movimento de cegos e coxos. E que nós vamos ver também no movimento das crianças no final do versículo 15, que elas estão no templo gritando: Hosana ao filho de Davi. Não é a multidão, como eu mencionei. Não é aquele grande conjunto de pessoas que estava empolgado, afinal um possível rei estava chegando em Jerusalém, um grande profeta vindo da região de Nazaré.
mas são crianças que reconhecem o que está acontecendo ali. Talvez até ouviram falar aquela expressão que a multidão cantava. Talvez elas mesmas estavam entre a multidão. Mas somente da boca delas sai essa expressão, Hosana ao filho de Davi. Talvez dos seus pais que estavam ao lado, a gente não escutasse isso se estivesse presente naquele momento. É somente da boca delas, para que nós entendamos que é somente por meio de Deus, é somente por meio de Cristo, que um propósito de um templo que envolve a comunhão e a adoração a Deus pode ser restaurado. Jesus Cristo vai dizer o seguinte no versículo 16: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Quem que tira o perfeito louvor da boca dessas crianças falando Hosana ao filho de Davi? O próprio Deus. Isso aqui é uma citação do Salmo 8 que exaltava o próprio Deus, Criador do ser humano, e o salmista pergunta: quem é o homem para que Deus se lembre dele? E começa esse salmo dizendo assim: o nome do Senhor é exaltado. E daí vem a expressão no versículo 2, até mesmo da boca de pequeninos. É o Senhor que suscita esse louvor, para mostrar que é por meio dele que um templo funciona, que um lugar de adoração funciona, que um lugar de comunhão funciona e que uma vida de adoração funciona. E tudo isso deveria ser para ele. Aquele que então revela a sua autoridade no templo, porque o templo é dele. Aquele que restaura temporariamente a função do templo por meio dele mesmo, também mostra que o propósito do templo era para ele. Justamente nesta citação do Salmo 8. Volte lá para o Salmo 8, abra lá neste texto. Veja o versículo 1, que fala assim: ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Veja, no Salmo 8, o louvor da boca de pequeninos, de crianças de peito, é dirigido a Deus. Não é apenas Deus que suscita essas palavras de suas bocas, mas também direciona-as a Ele mesmo. Então, quando Jesus adentra o templo e as crianças começam a dizer Hosana ao filho de Davi, e os sacerdotes então incomodados começam a dizer: vejam o que estão fazendo, Jesus Cristo fala o seguinte: nunca leste da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste perfeito louvor? Cristo está aplicando a Ele mesmo algo que lá no Salmo 8, isso era de pleno conhecimento de escribas, sacerdotes, era dirigido exclusivamente a Deus. Cristo não está apenas se apresentando como o filho de Davi. Nosso Senhor Jesus não está nessa posição do templo como ele estava no início da marcha, lá na entrada triunfal, como o rei de Israel. Mas ao ser questionado pela liderança do templo, ele se mostra como o próprio Deus. Ou pelo menos, não nega isso. Porque quando as crianças falam Hosana ao filho de Davi, ele fala: é aquilo que Deus um dia tiraria da boca de pequeninos. Aquilo que Deus um dia prometeu tirar da boca de crianças de peito. Um louvor ao próprio Deus. Esse era o grande objetivo do templo. Ser um louvor ao próprio Deus. Ser um lugar de adoração ao Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo adentra esse lugar. Jesus Cristo revela a sua autoridade ali. Mostra que o funcionamento desse templo é exclusivamente por meio dele. O funcionamento adequado, segundo o objetivo para o qual foi desenhado. E mostra que o alvo de tudo o que acontecia ali era o louvor dele mesmo.
E então, nesse processo de purificação, Jesus Cristo termina com uma nota de condenação. Sim, temporariamente é a purificação do templo. Mas essa passagem, acima de tudo, é a condenação daquele templo. Veja o versículo 17. Depois de responder à liderança, Jesus Cristo, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Esse é um dos movimentos de Jesus Cristo deixando o templo. Vai ter outros momentos ao longo da última semana que Jesus se direciona ao templo e então sai do templo. E sempre que ele faz um movimento de sair do templo, ele está indicando uma condenação. Veja o capítulo 24 de Mateus. Vire aí algumas páginas na sua Bíblia. Se você está lá no Salmo 8, volte para Mateus. Capítulo 24, nós encontramos o seguinte: em outro dia daquela semana, Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cada um dos movimentos registrados por Mateus de Jesus saindo do templo termina com uma nota de condenação daquele lugar. Temporariamente restaurado, mas por conta de tudo o que já se passou ali, necessariamente condenado. Volte para o capítulo 21 e veja o movimento que Jesus faz. O movimento do nosso Senhor é deixando-os ali, a liderança do templo, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cidade de Jerusalém era em uma montanha, cidade de Betânia era em outra montanha. Você precisava sair da cidade para ir para Betânia. Muitos peregrinos faziam isso na festa da Páscoa, afinal a cidade de Jerusalém não teria hospedaria suficiente para comportar uma multidão que passava uma semana inteira ali. Então muitos peregrinos saíam. Mas a diferença é muitos peregrinos fazerem isso, outra diferença é Cristo Jesus fazer um movimento de sair da cidade e ir para uma montanha, uma cidade vizinha, nesse movimento para leste. Volte até o Antigo Testamento. Em Ezequiel capítulo 10, nós temos um movimento bastante semelhante, antes do templo de Salomão ser destruído. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Ezequiel está tendo uma série de visões a respeito da futura destruição de Jerusalém e do templo. E a visão derradeira de que o templo seria destruído, o templo de Salomão, construído lá no ano 1000 a.C., seria destruído. Esta visão do final do capítulo 10 e a que vem na sequência no capítulo 11. Versículo 18. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então a visão de Ezequiel é como um carro com rodas, com querubins, uma visão que ele descreveu muito detalhadamente no capítulo 1, mas que mostra a glória do Senhor se colocando sobre essa estrutura e se dirigindo para o portão leste do templo. O portão leste era o portão de saída do templo. E a visão para aqui. Vire para o capítulo 11, versículo 22. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. É a visão do final do capítulo 10, é a mesma descrição. Agora o versículo 23. A glória do Senhor subiu no meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Depois o Espírito levou Ezequiel de novo à Caldeia. O que é esse movimento do Senhor se colocar a leste da cidade? É a glória do Senhor abandonando o templo. Um dia essa glória, quando Salomão construiu o templo, encheu o templo, mostrando a sua aceitação daquilo que estava sendo erguido.
Muito tempo antes, 400 anos antes de Salomão, a mesma glória encheu um tabernáculo, mostrando que aquele tabernáculo era segundo o propósito do próprio Deus. Mas tem um momento que a glória abandona o templo. Abandonou o templo na época de Ezequiel, e então no ano 586, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo Império Babilônico, e o templo foi queimado e colocado ao chão. Porque a glória do Senhor abandonou o templo. O templo não cumpriu mais o seu papel. Afinal, abominações eram praticadas. Jeremias fala delas. As pessoas se aproximavam do templo e falavam: templo, templo, templo. Estamos salvos por estar aqui. Mas quem fazia isso eram pessoas que roubavam, pessoas que matavam, que davam falso testemunho, que cometiam idolatria. Aquele templo tinha sido contaminado, corrompido. O Senhor destruiu ele. Esse templo da época de Jesus é a mesma coisa. O movimento de Cristo saindo do templo é o movimento de condenação. E esse templo foi destruído. No ano 70 depois de Cristo, talvez o cumprimento das palavras de Jesus: não ficará pedra sobre pedra. Mas muitos anos antes, esse templo já perdeu toda a sua finalidade. Para encerrarmos, Mateus capítulo 27. No momento em que Jesus Cristo está sobre uma cruz, nós encontramos o seguinte no versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Essa é a morte do nosso Senhor. Então o versículo 51 fala: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Esta é a primeira destruição do templo. Significava que o Senhor não estava mais ali. Significava que o Deus que um dia desenhou um projeto de um santuário para ter um véu, um projeto de um tabernáculo, depois, por meio de Salomão, um templo, não estava mais no Santo dos Santos. Ou que não existia mais separação como as 5 divisões do templo. E que a comunhão de Deus com o seu povo, por conta da cruz de Cristo, tinha se estabelecido de uma forma tal que é como se nós estivéssemos no Santo dos Santos diante de Deus. O templo foi destruído na cruz de Cristo. Talvez a consumação de sua destruição no ano 70, quando o Império Romano entrou na cidade de Jerusalém e destruiu definitivamente. Mas para a fé cristã, o templo perdeu todo o significado quando a cruz de Cristo foi revelada à humanidade. O que acontece depois disso? O que vem depois dessa sequência de santuários, alguns deles destruídos pelo próprio Deus? Vem o Senhor, Espírito Santo de Deus, habitando na vida de cada crente. Sim, nós estamos num templo muito bonito. Mas esse é o lugar em que nós nos reunimos. Esse é o lugar em que a igreja de Deus, aqueles que foram salvos pela fé, se colocam diante do Senhor para adorar o Senhor. Mas o Senhor habita pelo seu Santo Espírito em nós. E a pergunta que eu gostaria de deixar, terminando esse sermão, para a nossa reflexão é: como está o templo que é a nossa vida? É uma representação daquele que é o projeto de Deus, como era o tabernáculo, como era o templo de Salomão em seus primeiros anos? Ou tem se assemelhado mais ao templo da época de Herodes, que Cristo precisou modificar e, infelizmente, depois condenar? É possível que nós estejamos, infelizmente, vivendo uma religiosidade tal, como as pessoas que se aproximavam daquele templo e diziam: templo, 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 que maravilha estar aqui, estamos salvos. Mas nossa vida no restante da semana é como se não estivéssemos diante do Senhor, ignorando a habitação do Espírito de Deus em nós, ignorando aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 6, que nós somos santuário
do Espírito Santo de Deus? Como está a nossa vida? Como está esse templo que o Senhor, então, passou a habitar? Como está a nossa caminhada com Deus? Como está a nossa fé? Hoje de manhã fomos lembrados, a nossa fé persevera até o fim. Mas temos que perguntar se ela é a verdadeira fé. Temos que perguntar se ela é aquela dádiva do Senhor, que é evidenciada numa vida segundo os propósitos, segundo o projeto do próprio Deus a nós. Caso contrário, o que resta é uma condenação. Afinal, muitos podem às vezes pensar: somos templo. Esse templo era um templo, mas o Senhor entendeu que ele precisava ser destruído. Meus irmãos, não desejemos continuar. Se nossa vida precisa de mudanças, se nossa vida precisa de transformação, de purificação, nos aproximemos de Deus. Busquemos Cristo verdadeiramente, para que Ele nos purifique, para que Ele então renove o propósito de nossa vida, para que tenhamos claro qual é o alvo de nossa existência. Se há dúvidas a respeito disso, algo precisa ser feito. A Bíblia deve ser buscada, o Senhor deve ser buscado em oração. Nós devemos usufruir deste privilégio que é nos achegarmos ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia, a fim de recebermos graça. Mas nós não podemos passar de um momento como este, em que a palavra nos fala de templos que foram destruídos, sem considerar como está a nossa vida, sem considerar se aquilo que evidenciamos, ou pelo menos demonstramos como num domingo, também é refletido em outros momentos de nossa caminhada. Caso contrário, nós estaremos até mesmo desperdiçando tempo. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a glória seja de Cristo Jesus. Nós precisamos entender como Deus nos ajuda a fazer isso. E é por meio de Cristo Jesus. E por que Deus nos ajuda a fazer isso? Porque tudo é de Cristo Jesus. Nos coloquemos debaixo do senhorio de Cristo. Não tenhamos outra resposta a não ser nos submeter ao que Ele demanda de nós, a nos submeter ao seu senhorio, ao seu reinado sobre nossas vidas. Caso contrário, nós estamos correndo o risco de estarem na segunda opção, que é daqueles que não fazem parte do reino de Deus. Reflitamos sobre isso e que nosso bom Deus, que fez todas as coisas para Cristo Jesus, que fez todas as coisas por meio de Cristo Jesus e para Cristo Jesus, nos abençoe nessa caminhada. Essa é a minha oração, essa é a expectativa que nós temos, de que venhamos a crescer, de que venhamos a abandonar o que precisa ser colocado para fora de nossa vida e que venhamos a estar mais próximos de Cristo Jesus. Vamos orar? Grandioso Deus, nós, como teu povo, em vários momentos nos colocamos diante da tua palavra e em vários momentos somos surpreendidos pela mensagem dela. Nós, em vários momentos de nossa caminhada, somos surpreendidos pelo estado de nossa vida. Às vezes acreditamos que tudo está indo muito bem, mas a sua palavra nos mostra que há coisas que precisam mudar. Senhor, ajuda-nos a mudar. Nós que cremos em Cristo Jesus, compreendemos que temos total condição de nos desfazer daquilo que precisa ser colocado para fora de nossa caminhada. Que podemos nos agarrar às suas promessas, nos agarrar à tua palavra para crescermos. E, ó Deus, se alguém não compreende isso ainda, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor mostre que há um destino que a parte de Cristo não é um bom destino, é um mau destino. E, ó Deus, nossa oração é que, segundo a sua vontade, essa pessoa possa compreender qual é o grande objetivo de sua vida, que é glorificar a Deus. Enquanto nós não vivermos para a sua glória, ó Pai, estaremos aquém
do propósito para o qual o Senhor nos desenhou, nos criou e especialmente, ó Pai, o Senhor nos regenerou em Cristo Jesus. Ó Deus, que nossa vida seja uma vida de consagração a Ti, de serviço a Ti, como um santuário deve ser. Essa é a nossa oração no nome santo de Cristo. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!